partir do dia 1º de janeiro de 2009, entrou em vigor o novo acordo ortográfico, que trouxe algumas alterações significativas quanto à acentuação, acréscimo de algumas letras que vieram compor o nosso alfabeto, extinção total do trema, entre outras. Como toda mudança implica em adequação, é normal sentirmos algumas dificuldades. Por esse motivo, o programa Você Sabe Fazer vai te ajudar a lembrar de algumas coisas. Assista agora com o repórter Geiseriel Cunha. Muito bem, nós estamos diretamente aqui de uma escola municipal na nossa cidade e nós vamos saber se os alunos estão afinados em soletrar palavras, em saber o que é gramática, em saber tudo sobre o português, né? Umas curiosidades básicas assim no português. E também vamos entrevistar uma professora que vai contar pra gente, vai dar respostas sobre as nossas dúvidas e perguntas. É isso aí, vamos lá? Já estamos aqui com uma aluna também e ela vai soletrar pra gente a palavra paciência. Soletra pra nós. P-A-C-I, acento circunflexo no E, N-C-I-A. E aí, professora, ela acertou? Está correto. Acertou! Soletra pra gente a palavra eutanásia. E-U-T-A-N-A, acento agudo no A, S-I-A. E aí, professora, acertou? Está correto. Acertou também, ó. Tão bem aqui o pessoal, hein? A palavra exceção, soletra pra gente. E-X-C-E, C cedilha, A-O-Tio. Lucas, explica pra gente o que é gramática, assim, uma coisa básica, assim. É o estudo das leis das línguas. O estudo das leis, basicamente é isso, professor? Basicamente é isso. E Guilherme, o que é ortografia? Bom, é como nós escrevemos as palavras. Adriana, explica pra gente o que é verbo. Verbo é algo que determinação ou algo. Ok, tá certo, professor? Está correto. Nós estamos aqui com a professora Elisângela Viana, que é professora de português, certo? Nós temos algumas perguntas pro pessoal na rua, e uma das perguntas era o que é ortografia. Você pode explicar pra gente o que é ortografia? Então, a ortografia dentro da língua portuguesa é a parte que vai reger a palavra. Então, algumas palavras a gente vai perceber que tem uma escrita e outras com outra escrita. Então, a gente tem que saber por que uma palavra, por exemplo, se escreve com S. Por que analisar, por exemplo, é com S e amenizar é com Z. A ortografia é que vai fazer a regência da grafia das palavras. E o que é gramática? A gramática, ela é a lei da nossa língua. Então, e ela vai servir para unificar a nossa língua. Porque se não houvesse a gramática, cada região falaria da sua maneira mais própria, mais individual, com seus sincronismos, com as suas idiosincrasias. Então, a gramática ela vai tornar a língua uniforme. Por isso que no Brasil todo nós temos uma língua só. Se não houvesse a gramática, cada região, cada lugar falaria uma língua diferente, seria um idioleto. Então, por isso que a gramática está ali para reger, é a língua, é a grande lei da nossa língua. Então, assim, a gente usa a gramática, então, para quê, assim? Resumindo tudo, a gente usa a gramática para quê? A gramática são as leis, certo? Apesar de... No caso, para poder falar melhor ou corretamente as palavras ou escrever melhor? Para nos comunicarmos melhor, de uma forma geral. Porque se a gente mantém uma uniformidade da língua, nós podemos nos comunicar. Por exemplo, um gaúcho vai poder se comunicar com o cearense da mesma maneira. Se não houvesse a gramática para uniformizar a língua, haveria diferenças e a comunicação estaria prejudicada. E assim, tem uma coisa assim que, por exemplo, palavras que tinham acento e hoje já não tem mais acento. Por que muda? Então, como a gramática ela visa a uniformidade da língua e como há diversos países que falam o nosso português, não é só o Brasil e também não é só Portugal, existem países na África do Sul, inclusive em Macau, né, no Oriente, que falam o português. Então, para garantir essa uniformidade, ou seja, para que eu consiga falar o português e Portugal consiga falar o português, Moçambique, por exemplo, consiga falar português da mesma forma, a gramática precisa agir uniformizando, né, a língua, e por isso que foi feita algumas modificações para atender a grande maioria dos países que falam a língua, para que essa língua ficasse mais uniforme e igual em todos os países que falam essa língua. Você falou assim, foi feita uma modificação. Pois é, quem que muda? Eu sempre fui curioso. Quem muda essas leis? Quem que faz? É um conjunto de profissionais? Como é que é?
Então, os linguistas dos vários países se reúnem, né? E eles vão decidir sobre esse acordo. Mas no final, quem vai assinar mesmo é o presidente de cada país, por isso que tem que ser um acordo político, né? Porque a língua, você sabe que ela tem uma grande participação na cultura, né? Aliás, toda a cultura ela é manifesta através de uma língua, através da nossa linguagem, e por isso que quem vai assinar no final é o presidente de cada país, né, que vai assinar esse acordo, se concorda ou se não concorda. No caso do nosso país, né, o Lula, que era o presidente em questão, assinou o acordo ortográfico, e por isso que nós fazemos parte, então, desse grande pacote de acordo ortográfico que foi feito entre todos os países. Tem muitas palavras assim, que mudaram, né? Você tem alguns exemplos de palavras que mudaram nessa nova gramática agora? Algumas palavras perderam acento, por exemplo, né? No caso das palavras que terminavam com ditongo mais hiato, no caso de ideia, assembleia, jiboia. Por que perdeu esse acento, né? Então, perdeu porque ele vai terminar com ditongo mais um hiato. Por isso que esse acento não é mais necessário, porque já não era necessário em outros países que usavam essa grafia já dessa maneira. Tem umas perguntinhas que a gente fez pro pessoal na rua, que era bastante assim, soletrar palavras. Essa questão agora, então, é muito importante, então, saber para vestibular, prova. Então, é importante mesmo saber sobre essas novas leis na gramática? Na medida que isso contribua para a comunicação, é muito importante. Então, isso acaba sendo cobrado no vestibular, porque ela vai influenciar também na leitura, vai influenciar na coesão e na coerência, que são duas questões que também entram muito no vestibular. E a gramática já não está sendo cobrado isoladamente, ela é cobrada num contexto, então eu preciso entender esse contexto da língua, mas ela vai ser cobrada da mesma maneira porque faz parte da nossa língua e porque a gente precisa saber essas regras para a gente conseguir nos comunicar melhor. Cada lugar, cada situação comunicacional vai exigir uma certa adaptação. Então você precisa saber, entender, compreender essas regras para você conseguir se adaptar. Será que é esse momento que eu preciso saber falar formalmente, ou em determinada situação comunicacional eu posso usar de uma maneira mais informal a língua, mas de qualquer maneira eu preciso dominar a língua para conseguir me comunicar melhor. Então aí, ó, saber, compreender, entender, frase da professora Elisângela. E é isso aí. Gente, estude mais essa nova gramática e aprenda mesmo para você não se dar mal em vestibulares, em provas, concursos e etc. que estão cobrando muito, né, professora? Então é isso aí. Carol, agora é com você no estúdio. Obrigada, Jezeriel. Realmente a gramática é essencial no nosso dia a dia. Veja agora mais algumas das mudanças. O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras K, Y e W. Ainda bem, né? Eu estava me sentindo um pouco excluída no alfabeto sem a letra K. Segunda dica, sabe aquele sinal que era colocado na letra U para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos GUE, GUI, QUE e QI? Lembra? O famoso trema, este não se usa mais, não precisa mais colocar. Mas atenção, o trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Também não se usa mais o acento nos ditongos abertos EI e OI, das palavras paroxítonas, que são as palavras que têm o acento tônico na penúltima sílaba. Confuso? Vejam os exemplos. Ideia, joia, paranoico, plateia. Outra dica é que não se usa mais o acento das palavras terminadas em e os. Veja alguns exemplos. Abençoo, creem, enjoo, leem. Com essas dicas você já estará muito bem. Agora é só estudar as outras mudanças.